Graça e paz, queridos irmãos. Alegria estarmos juntos mais uma vez na casa do Senhor para continuar o momento de culto, expondo a palavra do Senhor. Nós estivemos juntos hoje pela manhã por duas oportunidades, no culto que prestamos ao Senhor e também na escola dominical. E agora nós nos reunimos novamente em mais um culto solene de adoração ao Senhor para continuarmos meditando na palavra do Senhor. Eu quero, meus irmãos, convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 22. Nós vamos fazer uma meditação numa história conhecida, mas que, providencialmente, no Dia dos Pais, o Senhor nos proporciona a oportunidade de aprender com o pai da fé a respeito de uma situação que eu acredito é bastante peculiar, mas ao mesmo tempo para nós comum. Gênesis 22, do 1 ao 19. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da palavra do Senhor e eu quero fazer então a leitura desse texto. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai bendito, a tua palavra lida e exposta está diante de nós. Nós podemos ler, nós podemos ouvir, mas nós queremos também que a tua voz possa ser ouvida e que assim a tua igreja seja edificada e o teu nome seja exaltado. Nós oramos, Pai, porque entendemos que em nós só existe insuficiência. Nós não temos condições, a menos que o teu Espírito intervenha, de praticar a tua palavra, mesmo que a compreendamos. Por isso, que o Senhor possa,
a partir da iluminação bendita do Teu Espírito, nos conceder o que é necessário para podermos praticar o que nós ouvimos e assim anunciar com as nossas vozes e com a nossa vida que existe um Deus Criador e que esse Deus reina sobre tudo. Nós assim pedimos isto em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, continuando o assunto que nós desenvolvemos já pela manhã sobre paternidade, em que nós vimos que a paternidade não é só uma relação biológica, mas é também uma relação de princípios, nós percebemos que essa história, que tem até um certo lugar no apreço, né, no imaginário de todos nós que somos filhos de Deus, porque entendem alguns aqui nós temos uma visão preliminar daquilo que próprio Deus faria ao conceder Jesus Cristo, seu Filho amado, como o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E eu acredito, meus queridos irmãos, que de certa forma isso está presente sim, mas não é por isso que essa história acaba se tornando bela, e eu ouso dizer até que Isaac não é o tipo de Cristo nesse texto, embora certamente aponte para o ato. O que nós percebemos aqui, meus queridos irmãos, é que o Senhor Deus só proporcionou essa ocasião um tanto quanto inusitada, na qual, depois de prometer um filho a Abraão e com ele uma enorme descendência, você vê que agora Deus está pedindo esse filho em sacrifício. Um pedido que certamente é inusitado pela sua natureza, afinal de contas, sacrifícios humanos não fazem parte daquilo que Deus prescreveu como meios de adorá-lo, e ao mesmo tempo também levanta algumas dúvidas a respeito do porquê Deus teria feito isso. E eu acredito que todas as vezes que eu e você estamos passando pela mesma coisa que Abraão passou nesse texto, o versículo 1 nos deixa claro que Deus pôs Abraão à prova. Todas as vezes que eu e você estamos sendo provados, pode ter certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, que a pergunta é exatamente igual. Por quê? E a prova que muitos de nós relacionam com questões de ordem financeira ou mesmo alguma dúvida, um dilema, isso parece, no momento que está acontecendo, algo inexplicável. Nós, quando estamos sendo provados, principalmente em coisas que estão ali no nosso coração, pela qual nós temos afeto, nós percebemos que a dureza da prova está justamente no tipo de coisa que Deus está requerendo. E eu acredito, queridos irmãos, que nós não podemos desprezar essa informação, porque é uma característica minha, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, prestando atenção nos termos. A gente que acabou tendo o privilégio de ter um treinamento mais técnico para estudo da palavra, a parte de exegese é sempre uma parte de muito interesse para nós, porque nós podemos investigar o texto original, mas não apenas para praticarmos linguística, mas para podermos entender aquilo que o texto no passado quis dizer aos seus ouvintes originais, para que possamos entender o que ele quer dizer hoje. E eu acredito, queridos irmãos, que estudar a Bíblia assim, não pensando apenas, obviamente, no texto original, mas também nas palavras utilizadas, é algo que faz muito bem para nós. Porque essa história nos conta dois fatos inéditos que até então nós não vimos acontecendo na história da redenção. O primeiro deles é uma prova. Essa expressão pôs Abraão à prova, esse pôs à prova, aparece, meus queridos irmãos, pela primeira vez na Bíblia aqui. E uma outra coisa muito interessante está acontecendo também. O versículo 2 nos diz que Deus acrescenta: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. É a primeira vez que esse verbo aparece conjugado na Escritura, nessa história. E se você, aí sim, a questão linguística tem um dado interessante, da mesma forma que no grego a gente tem aquelas palavras diferentes para designar o amor, o ágape, o filéu e essas coisas assim, o hebraico também tem, ou palavras diferentes para designar tipos e intensidades de amor diferentes. E esse verbo aqui, no hebraico, é ahav, que é comparado na sua essência ao que o ágape significa para a língua grega. Isso quer dizer então, meus queridos irmãos, que quando nós estamos falando do amor que Abraão tinha por Isaque, nós não pressupomos apenas o amor do pai, mas nós estamos falando de algo que dava
propósito à sua existência. Era uma afeição que beirava quase a razão da existência de Abraão. E esse verbo, meus amados irmãos, todas as vezes que ele aparece, principalmente no livro de Gênesis, designa coisas que estão fora do lugar. E eu quero mostrar isso para você, porque eu entendo que nós temos que entender essa prova à luz, obviamente, do contexto. Porque o capítulo 22, no versículo 1, começa dizendo que essa prova aconteceu, abre aspas, depois dessas coisas. Então, de maneira preliminar, permita-me mostrar a você o que acabara de acontecer antes dessa prova. Volte comigo, então, para o capítulo 21, e os irmãos perceberão que Isaac nasce, e é interessante nós percebermos que as circunstâncias do nascimento de Isaac já são, de acordo com a narrativa do livro de Gênesis, um cumprimento de promessa. O texto diz no versículo 1 que o Senhor visitou a Sara como lhe dissera e cumpriu o que havia prometido. Aquela promessa lá do capítulo 12, de que Abraão abençoaria todas as nações da terra a partir da sua descendência, estava sendo cumprida aqui. E é interessante, então, perceber que, logo depois, meus irmãos, que Isaac nasce, aquela alegria maravilhosa, o texto nos lembra que existe um personagem nessa história que rouba a cena no sentido assim de, e agora, o que vai acontecer comigo? Nós estamos falando de Ismael. Ismael foi o filho que nasceu a Abraão, mas não da sua esposa, e sim da serva da sua esposa, Agar. É interessante pensar, queridos irmãos, que Agar era egípcia. E toda vez que a palavra Egito aparece na Bíblia, você pode ter certeza, é problema. É o lugar de teste, é o lugar de prova. E não se sabe exatamente como que Abraão consegue essa serva, mas o que nós podemos ler é que logo depois de ser chamado por Deus para sair da sua terra e ir para a terra que o Senhor mostraria, uma grande fome toma conta daquele lugar e Abraão vai fugir para o Egito. No Egito, Abraão disfarça o seu parentesco com Sara, porque os egípcios, ou mais precisamente ali, o rei do Egito, se enamorou da sua esposa. E ele disse, se eu falar que você é minha esposa, ele vai me matar para ficar com você. Então é melhor que você diga que é minha irmã. E ali no Egito, Abraão prosperou. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que o texto nos afirma, no capítulo 12, no versículo 17, que por causa de Sara, ou seja, por causa do rei do Egito ter tomado uma mulher que já tinha marido, o texto nos afirma que o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas. Então, é interessante notar que as pragas do Egito, as famosas, são as de Moisés. Mas não é a primeira vez. Aquelas pragas não significavam a primeira vez que o Egito era fustigado por pragas. Quando o Filho de Deus está no lugar errado, é isso que acontece mesmo. E aí, meus irmãos, no meio da narrativa do nascimento de Isaac, nós temos então agora um momento tenso. Ismael. O que vai acontecer com Ismael? E o que acontece com Ismael, queridos irmãos, é que Sara, no meio de um grande banquete, onde o nascimento de Isaac estava sendo celebrado, Sara vê que o menino Ismael caçoava de Isaac. E ela dá um conselho para Abraão assim, rejeita essa escrava. Esquece dela. Deixa ela para lá. E, logicamente, o filho também. E é interessante notar, meus irmãos, que, embora Abraão tenha sentido no coração, o versículo 11 do capítulo 21 nos diz que isso pareceu muito penoso, né, a Abraão, ele deixou ir. E existia uma promessa de uma grande nação que foi cumprida também na vida de Ismael. Ele também deu origem a uma grande nação. E o texto fala então que ele se foi, e ele foi morar justamente no Egito. E aí nós temos no capítulo 22, eu creio, a explicação pela qual Deus estava aprovando Abraão. Porque o filho que não deveria ter nascido foi dispensado. Isso foi penoso para Abraão, mas agora nós temos uma prova
mais assim, intensa. E o motivo dessa prova ser intensa, meus irmãos, é que não se tratava simplesmente de um abandono, mas sim de um sacrifício. Você não vai simplesmente deixar ir, você vai matar. E a razão pela qual isso aconteceu é justamente porque o texto nos afirma: Abraão amava Isaque. O amor, então, meus amados irmãos, de acordo com essa narrativa, é o problema. Não é uma constatação de um amor paterno, mas é um problema a ser resolvido. E eu quero que você saiba que esse é justamente o padrão de todas as narrativas da história dos patriarcas no livro de Gênesis. Porque o seu filho Isaque, os irmãos sabem, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Ele, Isaque, amava um, a sua esposa amava o outro. Você vai seguindo a história e você vai ver que Jacó, que era justamente o filho que Rebeca, a esposa de Isaque, amava, teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes, mas ele amava os da sua esposa. Isso mostra então, meus queridos irmãos, que se existe uma coisa errada na natureza humana, é justamente a direção e a inclinação do amor. O problema não é o sentimento, o problema é que quando o sentimento é dedicado à coisa errada, ele se torna uma maldição. E isso é justamente o motivo pelo qual às vezes Deus precisa nos provar. Porque se existe algo errado, meus queridos irmãos, dentro de nós, seres humanos, é porque o nosso coração se afeiçoa das coisas erradas. E se você quer uma prova textual, exegética disso, você vai ver que muito tempo depois que o povo de Israel, que era uma promessa para Abraão, acaba se tornando de fato um povo e uma nação, você vê que o primeiro livro dos reis, no capítulo 11, nos conta o final do grande rei Salomão. E o texto nos afirma, no versículo 1, que além da filha de Faraó, uma egípcia, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, no total de 1000. E o que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é a palavra. Primeiro livro dos reis, capítulo 11, versículo 1. Salomão amou essas 1000 mulheres. Sabe qual é o verbo? O mesmo verbo lá de Gênesis 22, o ahav, traduzido como amou. Eu confesso para vocês que quando eu era mais novo, eu olhava essa narrativa e eu pensava que ela era muito estranha, porque como é que se ama mais de uma mulher ao mesmo tempo? E como é que se ama 1000 mulheres ao mesmo tempo? E a grande verdade, meus irmãos, é que o versículo 2, aqui do primeiro livro dos reis, capítulo 11, vai nos dizer que essas mulheres eram nações sobre as quais Deus tinha dito: vocês não podem casar com elas, nem elas com vocês, porque elas vão perverter o coração de vocês. E o texto diz: a estas se apegou Salomão pelo amor. Meus irmãos, essa é a razão pela qual a lei se resume no amor. Sabe quando a lei manda amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma, todas as forças, todo entendimento e ao próximo como a si mesmo? Eu sempre achei curioso isso ser um mandamento, amar é um mandamento. A questão é que esse mandamento corrige o sentido do amor. Nós nascemos para amar o nosso Criador, mas por causa do pecado, nós passamos a amar qualquer outra coisa. E isso é a origem de todos os problemas que nós temos. Amor. O seu problema não é não amar, o seu problema é amar a coisa errada. E é por isso, meus irmãos, que é comum a gente dizer que a gente não ama só pessoas. Quantas vezes eu e você já falamos assim: eu amo comer, eu amo jogar, eu amo me divertir, eu amo viajar. Logicamente não se pressupõe uma relação de paixão, né, um amor conjugal, mas uma afeição muito grande. E se você retira aquele objeto, a sua vida acaba se tornando incompleta. A sua vida acaba se tornando, às vezes, até sem graça. E é por isso, então, que você vai ver que o amor é sempre o grande problema. E se o pai da fé passou por isso, eu acredito que, quanto mais nós, né, homens também, de maneira semelhante, podemos passar. E dentro dessa proposta de falar então sobre a paternidade de Abraão, os desafios, esse é o primeiro ponto que eu queria te falar. Coisas boas, dádivas de Deus,
podem se tornar objeto do nosso amor, indevidamente. Alma, forças, entendimento podem estar sendo usados por nós para fomentar uma afeição a coisas que tomam, na prática, o lugar de Deus no nosso coração. E eu acredito que é por isso, meus irmãos, que Deus está provando a Abraão desse jeito. Porque a questão é, onde está o seu amor? Isaac não era simplesmente um sonho para um homem de quase 100 anos. Isaac era o cumprimento de uma promessa de Deus. Mas por que Deus está provando? Justamente porque o que precisa estar em jogo, meus queridos irmãos, em todas as nossas relações, nas quais se pressupõe amor, é justamente se esse amor é um reflexo do amor perfeito de Deus, ou se esse amor acaba se tornando um ídolo que deve ser queimado, que deve ser destruído, porque ele vai comprometer a nossa trajetória diante de Deus. Essa então é a razão pela qual Deus coloca Abraão à prova. E eu me sinto muito à vontade em dizer que esse é o problema principal que nos leva a pecar de qualquer forma que você quiser. Amor desordenado. Se você arrumar esse aspecto, você começa então a consertar a sua vida e passa a viver para a glória do Deus que te amou, para que você possa amá-lo assim, desprezando todas as outras coisas, todas as outras promessas, todos os outros ideais, e fazendo da obediência a esse Deus a sua prova de amor perfeita. Na sequência do texto, meus irmãos, nós percebemos que Abraão obedece. E chega um momento em que Isaac faz aquela pergunta: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o holocausto pressupunha um altar de pedras, a oferta queimada, mas onde está o cordeiro? Pense só, né? No elemento dramático dessa narrativa. Porque Abraão não chega dizendo simplesmente assim, o cordeiro é você, sobe aí, vamos terminar esse negócio. Não. A resposta de Abraão, meus irmãos, é uma resposta que, quando a gente lê no Novo Testamento, a gente vê que Abraão só respondeu assim, porque ele cria que Deus era capaz ou de ressuscitar Isaac para cumprir a promessa, ou de dar um outro descendente, e também motivada pela promessa de que ele estava indo para uma cidade celestial, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Por isso ele responde dizendo assim, Deus proverá. Também é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Então, o que nós podemos perceber, queridos irmãos, é que essa história também nos afirma o seguinte: a paternidade, além de ser uma questão de prova de amor, também é uma questão de confiança na provisão de Deus. Provisão por quê? Porque a missão da paternidade, que pressupõe esse amor perfeito, é justamente, queridos irmãos, o grande desafio da nossa existência. Quando nós fazemos uma análise bem acabada de quem nós somos e do que nós podemos fazer, nós percebemos total incapacidade no nosso coração de amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as vezes que a obediência parece ser a melhor possibilidade, nós sempre arrumamos uma justificativa para não obedecer. E isso, meus irmãos, também é algo que nós experimentamos ainda hoje. Todos nós sabemos o que nós devemos fazer. Todos nós sabemos o que a palavra de Deus exige de nós, mas por que nós não fazemos? Porque existe sempre algo tomando conta das nossas afeições e do nosso coração. Por isso, a provisão de Deus foi o que ajudou Abraão a obedecer. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que a jornada da obediência, muito embora ela tenha provas, ela também tem a doce presença de um Criador providente. Ele proporciona o que você precisa para que você possa amá-lo como Ele exige. A lei, então, nesse sentido, quando ela nos manda amar ao Senhor sobre todas as coisas, ela sabe que nós não podemos fazer isso. Mas ela só nos manda fazer isso porque, meus queridos irmãos, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 10, o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, você nunca pode partir do pressuposto que você pode obedecer à lei de Deus, porque ela exige coisas que você não consegue fazer. Então, a reação que nós devemos ter é a seguinte: Deus, me ajuda a te obedecer. Me ajuda a corrigir o meu amor. Me ajuda a te amar. E a partir daí, Deus vai provendo oportunidades para que você possa sim responder a esse mandamento de maneira obediente. E é exatamente aqui, meus irmãos, que eu acredito que a cena mais bela está. Porque tudo foi feito. Abraão construiu o altar. Abraão colocou a lenha e ele estava pronto para imolar o seu filho quando ele foi impedido pelo anjo do Senhor. E o que é interessante é que ele foi lá para adorar. Mas ele não saiu sem adorar. Porque o cordeiro que ele precisava, versículo 13, ele ergueu os olhos e ele enxergou atrás dele um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Ou seja, o sacrifício aconteceu. É que Isaac não foi o cordeiro. Deus preparou o cordeiro. Isso mostra, queridos irmãos, que quando Deus te manda ir, e quando Deus te manda obedecer, Ele também vai te dar todas as condições que você necessita para que isso aconteça. Nós somos chamados a viver num mundo perigoso. Nós somos chamados a viver num mundo em que nós somos como cordeiros indo para o meio de lobos. Mas a nossa motivação é a presença do nosso Salvador, que nos diz várias vezes ao longo da Escritura: eu serei com vocês. Por isso o cristão não precisa ter medo da obediência. O cristão não precisa ter medo do mundo, nem dos seus ardis. Mas o que nós precisamos é estar atentos em relação a isso. O mundo não vai me ajudar a obedecer a Deus. Mas eu não preciso temer o mundo e os seus estratagemas, porque eu tenho um Deus providente. Isso, meus irmãos, é altamente consolador. Porque esse mundo tentador, como diz um dos hinos que nós costumamos cantar, está constantemente a nos atrair. Mas nós não precisamos de nenhum tipo de receio, porque nós cremos num Deus que nos dá sempre o que nós precisamos para obedecer. Por isso, meus amados irmãos, pensemos por um momento. A jornada da afinação do amor nos nossos corações é mesmo um desafio grandioso. E nós não estamos à altura desse desafio, mas nós devemos recorrer ao nosso Salvador. E eu digo isso para você porque nós costumeiramente recorremos ao nosso Salvador quando algo material nos falta. Quando te faltam os recursos para uma determinada questão que você está vislumbrando, nós oramos pelos recursos. Quando nós temos decisões para tomar, nós dizemos: Senhor, nos ajuda a tomar decisões. Mas, queridos irmãos, eu não sei se todos nós aqui temos noção do que significa para um crente ter que sair da sua casa, depois de um domingo de banquete da palavra de Deus, depois da alma elevada à presença de Deus, por meio da pregação da palavra, ter que recomeçar a sua rotina nesse mundo maluco e cansativo que nós temos. Nós estamos aqui o tempo todo sendo lembrados de que nós estamos vivendo aqui, mas os nossos olhos precisam estar voltados para lá, onde Abraão também tinha os seus olhos voltados, para a cidade na qual Deus é o arquiteto e o edificador. E esse é um desafio, meus irmãos, que às vezes, por ele ser tão sutil, porque o amor é uma coisa automática no nosso coração, nós não nos damos conta. Mas se você tem chegado à conclusão de que amar a Deus neste mundo tem sido algo muito difícil para você, existe uma boa notícia. Você tem um Deus que te manda, mas também que te provê o que você precisa em Cristo, para que você possa obedecê-lo. Sair para ir à escola, para trabalhar, para ir para a faculdade, para conviver com os ímpios, para treinar as expectativas do coração e direcioná-las para frente. Para tudo isso, meus irmãos, nós temos um Deus providente. E eu fico às vezes um pouco temeroso que para nós, às vezes Deus possa ser apenas alguém que, de uma maneira talvez até automática, é alguém que nos dá o que nós precisamos para continuar vivendo aqui.
mas eu e você não precisamos apenas do dinheirinho para pagar os boletos, nós não precisamos apenas de disposição para cumprir as nossas obrigações e os nossos prazos. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar que este mundo que jaz no maligno está a nos assaltar o tempo todo, mas o Senhor nos proveu o que nós precisamos para obedecê-lo. E o texto diz que Abraão pôs por nome aquele lugar, o Senhor proverá, o Jeová Jirê da Escritura, né? E existe uma questão aqui também que eu acho muito importante de você lembrar. Deus providenciar o sacrifício, meus irmãos, é algo que sempre fez parte da adoração do povo dele. Eu nunca trago para ele simplesmente o meu melhor, mas eu trago a ele o que ele quer. E para trazer o que ele quer, eu preciso ter um coração disposto para pedir isso a ele. E eu acho, então, que você e eu devemos nos lembrar que existe uma referência geográfica aqui que nos lembra que isso aconteceu. O versículo 2 nos diz que a terra onde Isaac deveria ser sacrificado era a terra de Moriá, que no futuro foi o lugar onde o templo foi construído, o primeiro templo de Israel, que Davi não começou, mas que Salomão terminou. A ideia então, meus irmãos, é que o templo é um lugar onde as pessoas se reúnem para confiar na provisão de Deus, para que Ele nos dê esse pão de cada dia, para continuarmos fiéis e o amando sobre todas as coisas. O seu desafio é esse, mas Deus não simplesmente te manda cumprir e diz boa sorte, boa semana e que você seja bem sucedido de alguma forma. Não. Deus, meus queridos irmãos, está aqui para te dizer que em todos os lugares para onde você for, Ele vai prover o que você precisa. E por fim, você vê nos versículos de 15 a 19, que o anjo do Senhor brada uma segunda vez e ratifica as promessas que Deus havia feito a ele, de multiplicação da descendência. Mas existe também aqui uma outra promessa. O versículo 17 diz: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Meus irmãos, é verdade que Deus cumpre as suas promessas, mas é verdade também que essas promessas só fazem sentido no contexto da obediência. Por que uma pessoa teria a missão de ser alguém cuja descendência abençoaria todas as famílias da terra? Por quê? Qual a relevância disso? A relevância disso é apenas espiritual. Deus não estava interessado na nação de Israel no sentido étnico. Deus estava pensando no grande plano de salvação que incluía todas as pessoas, todas as raças, todas as tribos reunidas aos pés do monte, diante do Cordeiro, para o qual, inclusive, essa história aponta. Isso mostra, então, queridos irmãos, que a força que nós temos para a obediência são essas promessas. Por que nós obedecemos a Deus? E por que nós temos que nos esforçar tanto para isso? Porque é por meio da nossa obediência que nós conquistamos o território dos nossos inimigos. Que território é esse? Naquela época, a terra mesmo, habitada por outras nações ímpias, pagãs, e que teria a sua restituição ao povo de Deus. Mas quando nós vivemos nesse mundo, meus irmãos, como nós falamos pela manhã, a impressão que dá é que os ímpios são uma esmagadora maioria e de forma tão dominante que a gente não tem espaço nesse mundo. E eu acredito que deve ser por isso que às vezes a gente nota não só as heresias, mas esses pensamentos de que o que você precisa está aqui, apenas aqui, e não existe nada além daqui que pode satisfazer o seu coração. Eu me impressiono hoje, por exemplo, com o quanto os nossos meninos mais novos, aí, jovens e adolescentes, estudam e têm que estudar. Eu fico muito impressionado com isso, meus irmãos, de verdade. Em Poços de Caldas, onde eu estava um pouco antes de vir para cá, nós já tínhamos escolas que faziam domingos os seus dias letivos. Por quê? Simulado, Enem, preparação, e era obrigado. O pai precisava mandar o filho, porque senão a nota ficava menor, e a pressão ficava assim, você quer passar no vestibular? Então tem que se preparar. Então, enquanto eles estão na igreja, você está estudando, porque o seu futuro depende disso. Porque se você não fizer isso, você perde o seu lugar. Isso não era tão comum na minha época de ensino médio, que não faz tanto tempo assim, mas
que já tinham uma certa pressão, principalmente nas escolas ali, cujas franquias giram em torno da aprovação do vestibular. Eu lembro claramente um professor chegando na sala de aula dizendo assim: esses que estão aqui ao seu lugar, como seus colegas, eles não são seus amigos, eles são seus concorrentes. Ou seja, se você não estudar, a vaga que é tua na faculdade é dele ou é dela. Então, cada um aqui precisa entender que se não ralar para estudar, o outro toma a tua vaga. E aí, então, não existe espaço para amizade. O que existe é, preciso chegar lá. Mas aí eu te pergunto, chegue lá então, conquiste o seu diploma. No dia seguinte, você está empregado, certo? Infelizmente, não. Não é isso que te garante um lugar ao sol. Mas é isso que te dizem. As chances aumentam, mas a garantia não existe. Depende de você. Eu não sei se você conseguiria viver desse jeito, nesse mundo, dessa forma, com esse peso. E eu acredito que é exatamente por isso que nós estamos vendo, meus irmãos, os nossos inimigos ganhando o território que deveria ser nosso. O projeto de Deus para os seus filhos é muito maior do que as realizações terrenas. E eu acredito que, em especial aos pais que estão aqui, se as expectativas com relação aos filhos forem terrenas demais, a igreja perde espaço, meus irmãos. Sabe por quê? Porque aí nós marcamos as programações, por exemplo, e a gente vê os nossos meninos dizendo: pastor, hoje não dá para ir, porque eu preciso estudar. Mas é sábado! Não, mas se eu quiser passar no vestibular, eu preciso estudar. Mas você só está no 6º ano. Não importa, tem que se preparar. Estude enquanto eles dormem. E a vida é assim. Aí, meus queridos irmãos, a gente se pergunta, né? O que está afastando os nossos jovens da igreja? Eu nem acho que não é tanto assim os prazeres do mundo, não. Até porque eu acredito que, quanto a isso, existe muita conscientização. Os vícios, claro que sempre tem quem afasta do caminho do Senhor por causa de prazeres, pecados, etc. Mas eu acredito que a principal questão aqui, meus irmãos, é a visão de que esse mundo é tudo o que existe e que eu preciso me colocar dentro dele para ser alguém na vida. Então a igreja é um lugar para eu ir quando dá tempo, e quando eu estou aqui, eu estou pensando: Senhor, tem uma prova, Senhor, tem um trabalho, Senhor, e o meu emprego lá na frente, como é que vai ficar? Eu vou conseguir esse estágio, eu não vou, eu vou conseguir o meu objetivo, Senhor, me ajuda, porque eu preciso chegar lá. O dia mais glorioso da sua existência não é a aprovação no vestibular ou o dia da formatura, mas é o momento em que o Senhor do universo vai se encontrar com você e vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, então entra no gozo do teu Senhor. Nós perdemos, meus irmãos, o vislumbre com essa data, se nós perdermos o foco nas promessas que Deus nos dá. E as promessas de Deus, meus irmãos, demandam uma confiança, assim, que parece uma grande utopia. E nós vemos Jesus abordando esse tipo de confiança naquele discurso muito interessante no Sermão do Monte, né? Quando Jesus fala sobre a ansiedade. Mas sabe, eu acredito que o que é mais precioso nesse discurso sobre a ansiedade, meus irmãos, não é o próprio discurso, mas é o porquê Jesus falou sobre isso. E com isso, eu quero encerrar essa palavra. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. E você vai ver que a partir do versículo 25, Jesus está falando sobre ansiedade. Ansiedade sobre o que comer, sobre o que vestir. Ansiedade, que eu acredito, é um mal de 8, 9 entre 10 pessoas hoje em dia. Estamos sempre preocupados. E esse discurso, meus irmãos, é um discurso maravilhoso por causa de duas coisas. Primeiro, por causa do que Jesus ensina sobre a ansiedade. Mas antes disso, Jesus está falando sobre outras coisas, e eu queria que você prestasse muito bem atenção, porque a ansiedade é o resultado final. Reparem que no versículo 25, Jesus diz: por isso vos digo. Por isso o quê? Na verdade, então, a abordagem de Jesus sobre a ansiedade não começa no problema em si, mas começa, meus irmãos, em onde está o seu tesouro.
Antes disso, Jesus está falando no versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. E eu gosto muito de pensar nisso, porque esse binômio, céus e terra, são justamente o motivo pelo qual Jesus prega esse sermão. Nesse sermão, meus irmãos, nós somos introduzidos ao reino do céu. O nosso Pai é o Pai do céu. O nosso Pai é aquele que habita nos céus. E para onde nós devemos olhar. Só que o grande detalhe dessa história toda é que esses tesouros na terra não são necessariamente aqueles que você pode acumular materialmente, mas é uma visão que é construída em torno justamente daquilo que os olhos podem alcançar. A vida no reino dos céus não é limitada pelo alcance do olhar, porque Jesus disse no Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso mostra, meus irmãos, que o céu é a grande fonte da nossa bem-aventurança. Paulo também fala isso lá aos Colossenses, quando ele diz: pense nas coisas do alto, porque Cristo está lá. Não pense nas coisas da terra, pense naquilo que está lá, onde Cristo está, porque Ele é a sua vida. E Jesus termina essa abordagem de tesouros dizendo assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por que eu não devo acumular tesouros sobre a terra? Porque eles acabam. Porque quando você conquista o tesouro, você já não tem mais propósito, você precisa de uma coisa a mais. É uma ilustração que eu sempre uso. Você já fez algum plano para fazer uma viagem ou para comprar alguma coisa para a qual você precisava economizar dinheiro? Sei lá, economizou 1 ano, 2, 5 anos, comprou um negócio, e agora? Agora você usa até estragar, ou até se tornar obsoleto, e olhar para aquele negócio que te custou anos de esforço e dizendo: acabou. Você já economizou um dinheirão para fazer uma viagem, daquelas bem legais, no Brasil ou no exterior? Sabe qual é o principal problema desse tipo de coisa, meus irmãos? É porque você vai certamente ou pegar o seu carro, né, e ir no dia marcado, ou pegar o avião. Só que também num outro dia marcado você vai tomar um avião de volta. E aí todo aquele tempo que você passou vira só uma memória. E tudo que você precisa agora é de uma nova viagem. Não adianta você falar assim: nossa, no passado eu fui para tal lugar e aquela experiência mudou a minha vida. Não, é assim, eu preciso voltar. Esse é o problema dos tesouros da terra. E onde você tem um tesouro, Jesus diz, você tem o coração. Mas por que alguém escolheria tesouros da terra, se os tesouros do céu são muito mais duradouros? Na continuidade do discurso de Jesus no Sermão do Monte, meus irmãos, o texto fala: são os olhos a lâmpada do corpo. Isso quer dizer que o seu coração está inclinado na direção dos seus olhos. Os seus olhos ficam vidrados, não em tudo, mas em algumas coisas. Adivinha o que é que move os seus olhos? O seu coração, seus interesses, ou em outras palavras, o seu amor. Tem muita gente que na exposição da palavra de Deus não olha. Não fica, agora que eu falei, alguns olharam. Mas não olha, sabe? Não fica ali. Deus está falando, eu preciso escutar. Mas tem certas coisas que a gente vê e o olho vai crescendo. E o interesse vai redobrando. E é isso, meus irmãos, que Jesus quer dizer aqui. Os seus olhos são a lâmpada do corpo. Eles refletem a direção do seu coração. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo inteiro será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, você está em escuridão. E sabe qual é a consequência disso? Você vai servir o Senhor errado. Você não pode servir dois ao mesmo tempo. Ou é Deus, ou as riquezas. Então, percebeu a tática de Jesus? Tesouros no coração, direção dos olhos, direção do olhar. Isso revela quem eu sirvo. Só que você não pode servir a Deus e a outras coisas. Por isso, não ande ansioso. Ou seja, se você tiver o seu amor desordenado, sabe qual é o resultado disso? Ansiedade. E a ansiedade, meus irmãos, é uma coisa assim, que se você continuar lendo aqui o discurso de Jesus, você vai perceber que o versículo 32 nos fala: isso é coisa de gentio. Ou seja, isso é coisa de quem
não crê no Deus providente que nós precisamos. Tudo que você precisa, queridos irmãos, segundo Jesus, versículo 32, o Pai Celeste sabe que você precisa. Não, isso não deve ser motivo da sua inquietação. O que você deve fazer então? Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. Ou seja, a conduta obediente diante da lei, que justifica pela fé, como Abraão. É isso que você deve buscar nesse mundo. Todo o resto, Deus sabe que você precisa. Se você tiver o seu olhar voltado para a obediência, você vai ver a providência de Deus te dando tudo o que você precisa. Não se preocupe. Não se preocupe, é o que Jesus diz. Então, queridos irmãos, tudo isso no contexto de paternidade, porque o objeto do amor de Abraão, da preferência de Abraão, era o seu filho. E seja você alguém nessa condição ou não, o que você precisa entender é que quando Deus te provar, é justamente isso que Ele está mostrando para você. A direção do amor que existe no seu coração. E Ele provê todas as oportunidades que você precisa para ser aperfeiçoado e para poder amá-lo sobre todas as coisas. Toda aprovação, meus irmãos, é um convite de Deus a realinharmos o nosso amor. E esse é o nosso principal desafio como filhos de Deus. Fazendo isso, nós nos lembramos, existe uma promessa de que você vai tomar a cidade dos seus inimigos. Esse mundo pertence ao Senhor. Se nós entrarmos no mundo da ansiedade, nós perdemos a batalha. Mas se nós respondermos à ansiedade com as promessas de Deus, nas quais eu confio, por isso eu obedeço, eu retomo o lugar que é meu e que é nosso. A geração, então, dos filhos de Deus não pode ser uma geração que se amolda das coisas do mundo. Não é isso que João nos diz, meus irmãos? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Quem faz a vontade do Senhor permanece eternamente. O que você prefere? Passar ou permanecer? Tudo depende da direção do seu coração. Que o Senhor, então, realinhe em Cristo todas as suas emoções, as suas afeições e te torne alguém poderoso de testemunho. Você será alguém que vive aqui, mas cujo coração não pertence aqui, mas apenas aguarda o momento de concretização da promessa bendita do Senhor de nos preparar um lugar junto dele. Que Ele nos ajude e nos fortaleça, meus irmãos, enquanto nós vivemos nessa doideira aqui. Enquanto nós vivemos no meio de tantas promessas vazias e ilusões, que nenhuma delas tenha poder sobre o nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém e amém.